Será que dinheiro compra um lugar no céu? Olha, por séculos essa história das indulgências deu o que falar, gerou muito escândalo, muita confusão. Hoje a gente vai fazer o seguinte, vamos separar o que é mito do que é a doutrina de verdade e descobrir o que está por trás de uma das práticas mais polêmicas da história da igreja. Ok, vamos direto ao ponto, sem rodeios. A pergunta que muita gente tem na cabeça é essa aqui. A Igreja Católica, em algum momento, comercializou o perdão de Deus? As pessoas podiam simplesmente pagar uma grana e garantir um lugarzinho lá no céu? Essa imagem ficou muito popular, né? Mas vamos ver se ela bate com a realidade dos fatos. Essa frase, nossa, ela é praticamente o resumo do escândalo todo. Atribuída a um pregador chamado Johann Tetzel, ela passa exatamente essa ideia, que a salvação podia ser comprada. Simples assim. Mas a questão central que a gente precisa responder é: isso era a doutrina oficial da igreja ou era um abuso, assim, absurdo de algumas pessoas? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente conseguir entender o que são as indulgências, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender como a teologia católica enxerga o pecado e o que acontece depois dele. Sabe, não é só, pequei, fui perdoado, acabou. Existe uma coisa chamada de dupla consequência. E é aqui que está o pulo do gato. A confissão, o sacramento, perdoa a culpa do pecado. É isso que nos livra da condenação eterna, do inferno. Já as indulgências, elas lidam com outra coisa, a pena temporal. Pensa nisso como as cicatrizes espirituais que o pecado deixa para trás e que ainda precisam de cura, de purificação. Vamos detalhar um pouquinho mais. A pena eterna, como o nome diz, é a consequência mais grave, a separação definitiva de Deus. A confissão resolve isso, beleza. Mas e a pena temporal? É tipo uma desordem interna, um apego errado às coisas que o pecado causou. Isso precisa ser purificado. E essa purificação pode acontecer aqui na Terra mesmo, com oração, com boas obras, ou depois da morte, num estado que a igreja chama de purgatório. E é justamente aí que as indulgências entram. Olha, tem uma analogia que deixa tudo isso bem claro. Imagina que a nossa alma é uma tábua de madeira, lisinha. O pecado é um prego que a gente bate nessa tábua. Aí, a gente vai se confessar. A confissão arranca o prego. A culpa foi perdoada. O prego saiu. Mas e o buraco? O buraco do prego continua lá, né? Pois é, a indulgência é como se fosse a massa de madeira que a gente passa para tapar esse buraco, para ajudar a reparar o dano que ficou. Fez sentido? Certo? Então, se a indulgência ajuda a reparar essa tal pena temporal, a pergunta é, mas como a igreja pode oferecer isso? De onde vem essa capacidade? A resposta está em dois conceitos teológicos muito importantes. Pois é, se não é uma mágica, o que é que permite que a igreja ajude nesse processo de cura? Bom, a resposta está na ideia de que existe uma solidariedade espiritual muito profunda entre todas as pessoas de fé. O primeiro conceito é a comunhão dos santos. A ideia aqui é que todos os membros da igreja, os que estão vivos aqui na terra, os que já morreram estão se purificando e os que já estão no céu estão todos conectados como um só corpo. Então as orações, as boas ações, a santidade de uma pessoa podem, de fato, ajudar as outras. Ninguém está sozinho nessa jornada. E isso nos leva direto ao segundo conceito, o tesouro da igreja. E calma, isso não é um cofre cheio de ouro lá no Vaticano, não. É um tesouro espiritual. Ele é formado pelos méritos infinitos de Cristo, que são inesgotáveis, e também pelas orações e boas obras de Maria e de todos os santos da história. É um verdadeiro reservatório de graça. A igreja, então, funciona como uma espécie de administradora desse tesouro. E, através da indulgência, ela saca dessa fonte de graça e aplica em favor de quem está buscando se purificar das consequências do pecado. É, no fundo, um ato de ajuda, que só é possível por causa dessa união de toda a igreja. Ok, a base teológica a gente entendeu, mas e a confusão toda? A história, os escândalos? Não dá para ignorar a controvérsia que, inclusive, foi um dos estupins da Reforma Protestante. Então é fundamental separar o que foi abuso do que é a doutrina em si. E aqui vamos ser bem diretos. Sim, aconteceram abusos, e foram gravíssimos. A pregação de certas pessoas transformou essa prática espiritual numa coisa que parecia de fato uma transação comercial. Seria um erro negar a história. A prática foi mudando com o tempo.
Lá na igreja primitiva, começou como um jeito de substituir penitências públicas que eram pesadíssimas. Mas, com o passar dos séculos, em alguns lugares, a coisa desandou, e aí tivemos os escândalos do século XVI. Agora, o ponto principal aqui é que a própria igreja agiu para corrigir o problema lá no Concílio de Trento. E a prova está aqui. O Concílio de Trento fez duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, defendeu que a doutrina das indulgências era válida e útil, mas, ao mesmo tempo, condenou com toda a força os abusos, em especial a ideia de vender indulgências, ou seja, a igreja corrigiu o próprio rumo. E isso tudo nos traz para os dias de hoje. Como é que as indulgências funcionam agora? Bom, a prática foi totalmente purificada daqueles abusos históricos e hoje é focada só no seu propósito espiritual. Olha, longe de ser algo fácil de comprar, conseguir uma indulgência plenária hoje em dia é um baita exercício espiritual. É preciso se confessar, comungar, rezar pelo Papa e, talvez o mais difícil de todos, ter um desapego interior total de qualquer pecado. Isso já mostra que o foco é a conversão do coração, não o bolso. E as obras para receber a indulgência são atos de fé e de caridade. Rezar o terço, ler a Bíblia, fazer adoração, ajudar quem precisa. São coisas que já fazem parte da vida espiritual. A igreja simplesmente enriquece esses atos com a indulgência para incentivar as pessoas a crescerem na fé. Então, no fim das contas, qual o valor dessa prática hoje? Quando a gente entende direitinho a doutrina das indulgências, reforça 3 verdades espirituais que são muito importantes para a vida de qualquer cristão. Primeiro, o pecado é coisa séria e deixa marcas. Segundo, ninguém está sozinho nessa. A nossa fé é comunitária. Um pode ajudar o outro. E terceiro, a graça de Deus não é só uma ideia abstrata. Ela age no mundo através de coisas concretas, de práticas e ações reais. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Se a gente deixar de lado os escândalos da história por um minuto, o que essa doutrina nos diz sobre responsabilidade, sobre comunidade, sobre cura? A ideia de que a gente precisa reparar o dano que causa e, mais ainda, que a gente pode ajudar uns aos outros nessa jornada espiritual, continua sendo uma mensagem muito poderosa. Talvez a verdadeira questão nunca tenha sido sobre comprar o céu, mas sobre como ajudamos a construí-lo, juntos, aqui na Terra.